Elon Musk é hoje o cara mais rico do mundo e extremamente polêmico nas mídias sociais. Mas eu sempre fiquei curioso em relação a uma coisa. O que esse cara estudou? Como que foi a formação dele? Eu fiquei sabendo que ele conquistou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. Qual bolsa foi essa? Como que essa bolsa funcionava? Quais foram as notas que ele tirou? Qual que foi a base intelectual, os estudos que ele precisou fazer para ele chegar até onde ele chegou hoje, com Tesla, SpaceX e diversas iniciativas incríveis. Tem até Summer Job, estágio de curta duração na jornada do Elon Musk. E é essa jornada que eu quero abrir para vocês hoje, para você entender tudo que ele precisou estudar para chegar até onde ele está hoje. Bora lá? Elon Musk nasceu na África do Sul. Ele é engenheiro, designer, um dos magnatas do mundo dos negócios. Ele tem uma fortuna avaliada em mais de 200 bilhões de dólares, o que se fosse em reais passaria de 1 trilhão de reais, e é considerado uma das maiores mentes da atualidade. Isso não tem como negar, porque ele tem feito algumas coisas extraordinárias, inclusive fazendo coisas que nem a própria NASA conseguiu executar. Ah, e só para constar, se ele doasse hoje toda a fortuna dele, mesmo assim não seria suficiente para matar a fome do mundo. Eu sei que é óbvio, mas é importante a gente ressaltar esse ponto. Quando a gente fala de alguém assim, a gente automaticamente espera um gênio, uma pessoa perfeita. Nós criamos na nossa mente uma ilusão de, qual o caminho que esse cara fez? O que ele precisou estudar? Esse cara é de outro mundo, ele é o ET. Por isso que eu acho interessante a gente entrar a fundo na jornada para a gente entender como isso de fato funcionou. E é verdade que durante o seu ensino fundamental e o seu ensino médio, Elon Musk foi um excelente aluno. Na escola, se fosse no modelo brasileiro, notas de 0 a 10, poderíamos dizer que ele só tirava notas acima de 9. Apesar dele nunca ter divulgado qual foi seu GPA no período do ensino médio, GPA é o formato de nota que diversos países utilizam para metrificar os alunos. No Brasil seria como se fosse a nossa média, que vai de 0 a 10, e o GPA vai de 0 a 4. Muitos diriam que ele teve um GPA sempre acima de 3,5. Durante a sua infância na África do Sul, ele entrou no ensino fundamental numa excelente escola privada. Pensa assim, sabe aquelas escolas particulares da sua cidade? Pensa naquelas que são as top 3, as top 5. Foi numa dessas que ele estudou, então ele teve uma excelente educação de base. Tanto que ele não fez um ensino fundamental normal, ele fez uma escola preparatória. A escola preparatória de Waterkloof Housing. E quando a gente vê preparatório no nome, a gente já sabe que é uma escola que vai arrebentar para te ajudar a tirar bons GPAs, boa média do ensino fundamental e depois do ensino médio, para te preparar para os vestibulares internacionais para ganhar bolsa nas melhores universidades do mundo. Esse modelo de escola preparatória não existe no Brasil, mas nos principais países do mundo existe. No ensino médio, ele foi para Bryanston High School. Foi lá que ele começou a sofrer bullying pra caramba. E lembra que o bullying internacional não é só brincadeirinha, palavras que deixam pessoas ofendidas. Muitos desses bullying são físicos, são agressões. Igual acontece em diversos filmes norte-americanos. Pegam a cabeça do menininho mais nerd, coloca no vaso da escola, corta o cabelo da menina sem laver, prende a pessoa dentro do armário, joga ela dentro de um saco de lixo, diversas coisas realmente pesadas. E um desses bullying foi tão pesado que ele ficou 2 semanas no hospital. Quando seus pais perceberam, tentaram até denunciar para a polícia, a galera não fez nada, mudaram ele de escola e aí ele foi para Pretoria Boys High School. Ele se formou nessa escola e, como todo jovem homem ali na faixa dos 17, 18 anos, ele precisava fazer o serviço militar obrigatório. E foi aí que ele acelerou a entrada dele na universidade, entrou na Universidade de Pretória, que no Brasil seria alguma universidade tipo Unesp, UFSCar, PUC. Não é a mais topzera de todas, mas não é uma universidade ruim. Ele ficou lá por 5 meses e logo em seguida já imigrou para o Canadá. Lá no Canadá ele entrou numa excelente universidade, a Queen's University. Mas se ele estava fazendo faculdade na África do Sul, então ele pediu transferência para continuar a universidade no Canadá? Não. Aí que entra um gap muito importante, vocês que me acompanham já sabem como funciona. Geralmente as aulas das universidades começam em janeiro, só que em países, por exemplo, como Canadá e Estados Unidos, as aulas começam em setembro, um semestre depois. Repara que foi exatamente o tempo que o Elon Musk ficou na África do Sul fazendo faculdade. Fez o primeiro semestre lá, enquanto ele esperava o resultado da Universidade do Canadá. Assim que ele foi aceito, ele trancou a universidade e foi para lá. Não foi como transferência, porque 1 ano antes ele já tinha aplicado para as duas.
Só que a Universidade da África do Sul deu a resposta de aceite mais cedo, que é normal segundo o calendário, e a do Canadá chegou alguns meses depois, beleza? Por isso ele não foi como transfer, ele começou como aluno de primeiro ano. E aí da Queen's University, lá no Canadá, aí sim ele fez uma transferência para uma universidade nos Estados Unidos, que foi a University of Pennsylvania, uma excelente universidade, uma das Ivy Leagues, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. E lá ele fez 2 faculdades ao mesmo tempo e conquistou o bacharel em economia e o bacharel em física. Apesar de nunca ter sido divulgado, o pessoal estima que, para ele passar nessas universidades com a bolsa que ele passou, ele provavelmente tirou mais do que 1.500 no SAT ou mais do que 33 no ACT, que são as 2 provas que são os vestibulares internacionais. A bolsa de estudos que ele conquistou foi uma bolsa muito interessante, e eu reforço, quando eu falo para vocês que existem bolsas de todos os tamanhos, de todos os perfis, de todos os jeitos, e são mais de 250 mil tipos de bolsa, e cada um desses tipos tem a sua regrinha, etc., vocês não acreditam. A bolsa que ele conquistou foi a Benjamin Franklin Scholar, e ela é uma bolsa para você fazer 2 graduações ao mesmo tempo, uma de exatas e uma de humanas. E aí a gente consegue entender por que ele de fato estudava 2 coisas ao mesmo tempo, porque a bolsa permitia, ou melhor, exigia que ele estudasse. E como essa é uma bolsa que só aceita alunos de ensino médio que tiveram um GPA maior do que 3, com isso a gente consegue inferir que ele tinha uma nota relativamente bacana no seu ensino médio. E para quem não conhece a Universidade da Pensilvânia, foi lá que se formou também o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo, e até a Sharon Stone. Só que, como vocês sabem, eu sempre trago verdades por aqui, não só aquilo que é o senso comum, a galera fala, né? Existem diversas mentirinhas bonitinhas ali no meio. Durante o ensino médio, de fato, Elon Musk arregaçou. Só que durante a faculdade, ele não era um aluno nota 10, nem nota 9, talvez com dificuldade de ser nota 8. As notas dele ficavam ali entre 5 a 7,5 no modelo internacional, entre 2 a 3 e pouquinho de GPA. O que eu acho super interessante e comprova a teoria que eu sempre trago para vocês, que nota não define nada do quanto você pode chegar longe no mundo, nem no Brasil, nem fora. Durante seu período de faculdade, sabe o que o Elon Musk fez? Ele fez um summer job no Vale do Silício. Esse programa que eu insisto tanto que vocês com mais de 18 anos, principalmente universitários e formados, façam no exterior, foi o programa que ele fez. E ele não fez só um, ele fez 2 summer jobs ao mesmo tempo, que são esses estágios que você consegue fazer durante as férias da universidade. E foi nesses summer jobs que ele começou a aprender sobre coisas que ele usaria lá no futuro. Seus empreendimentos com energia solar e com carros elétricos, a Tesla. E ele também fez um outro summer job, um outro estágio envolvendo, adivinha o que? Foguetes. E eu nem preciso falar nada que eu tenho certeza que você já está ligando os pontinhos por aí. Um ano depois de finalizar esses estágios, ele aplicou para o programa de doutorado de Stanford, foi aprovado no PhD, mas, segundo algumas fontes, ele não ficou nem uma semana estudando. Por quê? Ele tinha adquirido um conhecimento técnico tão legal que ele queria empreender nessa área. E aí ele começou sua jornada empreendedora e veio o Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, Tesla, SolarCity, Tesla Energy, Neuralink, The Boring Company, Hyperloop, OpenAI e algumas outras doideiras que ele foi fazendo por aí, inclusive criar a sua própria fundação, Musk Foundation. Observando essa trajetória, eu consigo inferir algumas coisas, como por exemplo o poder da educação. Tem que estudar, tem que fazer faculdade sim, e tem que ser numa excelente universidade para você ter uma boa formação e aprender coisas que nas universidades ruins vai demorar 30, 50, 100 anos para chegar. Metodologias antiquadas de educação é só tempo desperdiçado, a não ser que você seja um excelente estudante e estude por conta própria, porque você não pode depender dessa instituição. Segunda coisa, mesmo que você venha com diversos problemas pessoais e até mesmo problemas de saúde mental, a partir do momento que você entra numa boa instituição, como por exemplo a Universidade da Pensilvânia, e começa a andar com gente extraordinária, é aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você anda.
vida, mudou o seu nível de networking e a maneira mais fácil de você mudar é entrando numa boa universidade, acabou. Você vai ter um acesso intelectual ali que nada se compara. Não só pela universidade em si, mas pelo networking. Imagina, você estudar onde alguns dos caras mais ricos do mundo estudaram. Terceiro, aproveitar as excelentes bolsas de estudos que existem no exterior, mesmo que talvez você tenha que estudar mais para conquistá-las. Nesse caso, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo para conquistar uma bolsa de estudos. São estratégias, cada um tem a sua e é por isso que existem tantas bolsas, para cada um de vocês com a sua única personalidade, pontos fortes e fracos. Quarto, mesmo estudando numa das melhores universidades dos Estados Unidos, repara, foi nos summer jobs, foi nos estágios que veio as ideias ou as informações ou a parte prática, as experiências que de fato modelaram toda a sua vida até hoje. Por isso eu reforço, entrar numa universidade boa vai te abrir muitas portas, mas mesmo assim é preciso somar com a prática e a experiência. Só os estudos sozinhos não é completo. Só as experiências sozinhas também não. Excelentes programas universitários e excelentes summer jobs e estágios, faz esse mix que é sucesso praticamente garantido. Depois disso ele foi tentar um PhD, um doutorado. Em 2 dias ele abandonou. Por quê? Você não precisa necessariamente ficar dentro de uma universidade a sua vida inteira, a não ser que você queira ser um professor, um pesquisador e etc, que é um caminho acadêmico super louvável, super maneiro, mas não é para todo mundo. Portanto, entenda o que é melhor para você, para sua realidade. E lembra sempre da história da canoa. Se você está numa canoa, para ir para frente, você tem que remar aqui e tem que remar aqui. Rema só de um lado, anda em círculos. Rema só do outro, anda em círculos. Um lado é a teoria, o outro lado é a prática. Reforço, não é qualquer teoria, não é qualquer prática. Se prepare para sempre estar dentro das melhores oportunidades, tanto de aprendizado quanto de prática, que isso vai te colocar num patamar na sua vida incomparável. Lado positivo é que hoje todo brasileiro tem acesso a essas mesmas oportunidades, infinitamente mais fáceis, inclusive, mais acessíveis que há 40, 50, 100 anos atrás. Só que não tem fórmula mágica, tem que estudar, tem que se preparar, tem que se esforçar, e vocês sabem que Sensei Tomoto está na área para ajudar você que deseja realizar esse sonho. Inclusive, deixo o convite para você seguir o canal, deixar seu like, ativar as notificações para você participar das aulas avançadas que eu sempre faço por aqui, e na descrição também deixo o link do meu programa M60, que é um programa que te prepara para passar nas melhores bolsas, nos melhores summer jobs e nos melhores intercâmbios gratuitos do mundo. Qualquer brasileiro pode, independente de área, idade, classe social ou até mesmo nível de inglês. Só que precisa de muita força de vontade para estudar, se preparar para conquistar tudo isso. Quem precisar de ajuda, link tá na bio. Um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal!